Tá chegando a hora, teremos um novo presidente da República. E aí? O país está rachado, dividido. Bolsonaro se reelege para mais 4 anos ou Lula vence e acaba o reinado de Bolso? Dúvidas, mais dúvidas. As pesquisas estão, como o povo brasileiro, rachadas. Tem instituto dando Lula e tem instituto dando Bolsonaro. Pelos movimentos que a gente presencia nos últimos 2 dias, o presidente Bolsonaro não está confortável, não. O ministro Fábio Farias denunciou uma acusação de fraudes nas inserções que envolveu até a rádio do pai dele, que é deputado federal, Robson Farias. O Centrão não gostou dessa denúncia e dessa briga contra o TSE. O presidente tentou apoio das Forças Armadas e do Centrão para pedir o adiamento das eleições de domingo, mas não encontrou forças nem das Forças Armadas, nem do Centrão para adiar as eleições, e elas acontecerão domingo mesmo. O favoritismo hoje, de quem é? Se eu disser que é de Lula, você vai me chamar de lulista, de petista. Se eu disser que é de Bolsonaro, você vai me chamar de defensor de genocida. É a nossa sociedade. O que eu quero dizer é que nós precisamos eleger um presidente e na manhã da segunda-feira começar a pensar no país. Porque a economia mundial vive graves problemas, graves. A guerra, que era para durar 1 mês na Ucrânia contra a Rússia contra a Ucrânia, já está chegando ao 9º mês. E não tem perspectiva de acabar. A pandemia acabou, mas os estragos dela continuam. Na China, o ditador Xi Jinping, ou democrata, partido único, foi reeleito para mais um mandato. E ele não divulgou o PIB da China, porque não é um PIB bom. E o que é bom, a gente divulga. O que não é bom, a gente esconde. É nesse cenário que nós teremos um novo presidente. Bolsonaro fica no cargo até 31 de dezembro. Se for reeleito, mais 4 anos. Se não for reeleito, ele não deve transmitir o cargo para Lula. Não deve. E Lula toma posse no dia 1º de janeiro. Bem que eu acho que a Constituição mudou para dia 6. Checa no Google aí que você vai ver. Mas dia 1º de janeiro nós já teremos um novo presidente da República. Quem vai ganhar? Eu não sou pitonisa. Mas tem gente dizendo que é ao lado. Tem gente dizendo que é do outro. E eu vou ficar, sabe aonde? Olha o meu cacetete. Olha o meu cacetete. Vou dizer para você o que está acontecendo. No Nordeste, o Lula ganha. No Norte, o Lula ganha. No Centro-Oeste, ganha Jair Bolsonaro. No Sudeste, ganha Jair Bolsonaro. No Sul, ganha Jair Bolsonaro. Qual o problema do presidente? Em Minas Gerais, ele não virou. Continua dando Lula em todos os institutos. Todos. E Minas Gerais, nunca o presidente foi eleito ou reeleito sem ganhar em Minas Gerais. Esse é o maior entrave à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Ganhar em Minas Gerais. No Rio ele está bem, em São Paulo ele tem uma pequena frente. Agora, ele também tem problemas nesses estados grandes e populosos. No Rio Grande do Sul, o candidato do presidente, Onyx Lorenzoni, teve um papel muito criticado no debate de quinta-feira. Ele disse que não tomou vacina
e que a melhor vacina é se contaminar com a pandemia, porque aí você não pega de novo. Não é verdade. Isso gerou muitas críticas e afetou a imagem do presidente. Em São Paulo, o atentado de Paraisópolis está se vendo que teria sido uma armação. E no debate da Globo de quinta-feira, o candidato do presidente Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, se saiu muito mal. E aí o que é que aconteceu? A diferença que chegou a 10 pontos, os institutos deram isso, olha a coisa, cruzou e a diferença está no empate técnico. Apesar do Instituto Paraná ainda dar uma maioria para o presidente Jair Bolsonaro de 15 pontos em São Paulo. Só que a gente não sabe os efeitos dessas confusões na hora de definir. No Nordeste, o presidente não arranjou aliado em nenhum dos estados que tem segundo turno. Nem em Pernambuco, nem na Paraíba, nem na Bahia, nem em Alagoas. Nada o presidente arranjou aliado, nada. Maranhão fechado com Lula, Ceará fechado com Lula, Piauí fechado com Lula, aí tem Bahia fechada, Alagoas que o Paulo Dantas voltou ao governo fechado, Sergipe tem segundo turno, quem lidera é o PT. A maioria hoje, nos institutos, em média, o PT e o seu candidato Lula variam de 25 ou de 70 a 75, de média. E o Bolsonaro de 25 a 30. O deputado estadual André Fernandes acredita que vai melhorar o desempenho de Bolsonaro no Ceará. Aqui no primeiro turno deu 66 a 26. Agora vamos ver como é que fica esse resultado. Há muito otimismo e muita briga, muita mesmo. As eleições racharam, dividiram, impactaram na vida de todo mundo, dentro de igreja, dentro de templo, dentro de estádio. É muita confusão. Tanta confusão que até a música mais tocada no Brasil é uma música política. Você já pensou? A música mais tocada no Spotify é uma música feita contra o presidente Jair Bolsonaro. Tá difícil fazer política nesse país. Olha o cacetete, olha o cacetete. Ainda falando de eleições, os irmãos Ciro e Cid romperam mesmo. Ciro Gomes deu uma longa entrevista ao jornal Estado de São Paulo. Disse que Ciro tentou falar com ele já há 2 meses, né? E ele não quis conversa. Não se falam desde setembro. Estão rompidos. Mas Cid e Ivo fizeram uma festa para Lula, como vocês podem ver nas imagens que o governador Eumano de Freitas e o senador eleito Camilo Santana postaram em suas redes sociais. Governador Isolda também. Viram aí? Imagens fortes de Sobral. Cid mostrando que é Lula. E explicou que Ciro não vai pedir voto para Lula mesmo sem ter falado com ele. Em 2018, o Ciro fugiu para a Itália. Agora, o Ciro fugiu para Fortim, já voltou de Fortim e foi visto quarta-feira na Praça da Alimentação antiga do Iguatemi, do Shopping Iguatemi. Deveria ter convidado seu amigo Tasso Gereissati para uma conversa. Quem sabe o Tasso, que é eleitor de Lula, tinha o convencido a pedir voto para Lula. Olha o cacetete, barbado, de cabeça baixa, sem deixar ninguém tirar foto ou gravar. Ciro estava sozinho. É o peso da quarta derrota, é o peso de estar sem aliados. Todos foram embora, todos. Só quem não o abandonou foi Roberto Cláudio em 3 estaduais e André Figueiredo. Mas o PDT, segundo André Figueiredo, quer fazer oposição a Eumano de Freitas. Veja ele falando isso. Vamos discutir isso, como eu disse reiteradas vezes, após o segundo turno, certo? Apenas externo minha posição pessoal de que o povo cearense não nos quis no governo. O povo cearense nos quis numa situação de oposição que não precisa ser uma oposição odienta, muito pelo contrário, até porque nós nos damos pessoalmente muito bem com o governador eleito Eumano.
certo? Mas seria incoerente nós participarmos do governo, pelo menos no primeiro momento, e não obstante também respeitarmos posições individuais de alguns parlamentares que, inclusive, no primeiro turno já, se não publicamente, mas internamente, se posicionaram a favor, não do nosso candidato, mas de outro. Viram aí? A briga dos irmãos implodiu a oligarquia. Agora, o PT chega ao poder no Ceará. Se Lula ganhar, o mano é forte. Se Lula perder, o mano tem que ficar mais bem comportado. Só que tudo depende do resultado das eleições presidenciais. Quanto a Cid, hoje ele não é mais o líder, nem Ciro. O grande líder do Ceará é Camilo Santana. E quem é o homem de Camilo é o governador, é o Mano de Freitas. Você imaginou esse dia onde toda a mídia nacional, os cearenses, estivessem a pensar, refletir de que a oligarquia Ferreira Gomes acabou? Ciro Gomes não existe mais? Ele quer ser candidato em 2026? Nem Cid, o irmão, acredita na candidatura dele? Acabou! Acabou! Mas na política não se morre sempre não, se ressuscita. Só que Cid não acredita mais na candidatura de Ciro a presidente. E quer sobreviver, quer se reeleger em 26. Mas para se reeleger, tem que babar, fazer tudo que Camilo e Eumano quiserem. Vamos continuar falando. A política cearense mudou de patamar, mudou de estágio. Gostaram do meu programa? Domingo é o grande dia. Você vai decidir o seu destino com o seu voto. Será que vai aumentar a abstenção? Vai aumentar o número de votos brancos? Tudo isso leva no cálculo. E quem ganha? Quer fazer uma aposta? Ganha um dos dois. Gaiato, né, o Donizete? Tô gaiato? Eu não vou entrar na briga e nem fomentar mais briga. Olha o cacetete. Gostaram do meu programa? Clica aí que gostaram. Se inscreve no meu canal. Toda semana tem um programa novo para você.